Tá, vamos ver aqui. Falou numa outra Tecnato. live, Vamos lá. e eu vou puxar ela aqui, ó, em português, para falar para vocês do movimento tecnocrata aqui, ó. O movimento tecnocrata, cara, é uma corrente política lá dos anos 30, né, que pregava a Vamos ver. substituição dos políticos, Eu conheço o movimento tecnocrático. políticos em geral, que são caras que normalmente nascem de meios acadêmicos. Não, eles nascem, os políticos nascem de diversos meios, né? Mas eles têm trajetórias que são bem generalistas na formação deles. Os caras são advogado, os caras são, de alguma Empresário maneira, ou pai é profissionais que político. sempre tiveram exposição ao público, ou seja, É, sobem na carreira porque têm é porque eloquência na fala, político é mas não político. necessariamente. Então, político ele sempre é um cara que ele é um cara que ele tem que ter algum envolvimento com algum bagulho popular, tá ligado? O cara tem que saber falar, entendeu? É, é porque nem todo cara é assim, tá? Tipo, às vezes o cara, ele nem é. É porque o- é uma técnica, mano, que você aprende, tá ligado? Então, quando o cara ele é rico, ele tem que. Mano, ele tem que saber falar, entendeu? Porque é de rico, mano. Rico faz aqueles jantar e tal, tá ligado? Você tem que ter um. Você tem que saber conversar, entendeu? Então o político ele sempre vai nessa Necessariamente parada aí mesmo. são profissionais técnicos, tá? Ó, Então, políticos não são técnicos. Então, essa corrente políticos política não são aí, técnicos. ela priorizaria a troca dos políticos por cientistas e engenheiros para se criar uma administração mais tecnocrata, uma administração mais técnica, que pensasse realmente Mas de daqui, maneira técnica em como resolver problemas da sociedade. Se eu não me engano, isso daqui vem do positivismo de Augusto Comte, né? Que já era a República Brasileira, ela é foi isso que aconteceu. A República Brasileira, ela é um governo positivista, tá? Tanto que tá a bandeira, o que tá ordem e progresso, esse é o lema do positivismo. É ordem porque são os grandes gestores que vão cuidar. Então, assim, é difícil, por exemplo, um militar, né? A gente tava vendo um vídeo, não sei se tu tava aqui quando a gente tava vendo o começo do vídeo, porque eu não tava meio que prestando muita atenção. É porque eu vou fazer um corte e postar lá no meu canal do YouTube também. Eu tenho uma série lá que eu tô começando agora a fazer. Eu comento algumas paradas e tal. Então, por isso eu tava meio focado em fazer. Mas enfim, voltando aqui. Igual tá falando, tipo assim, cara, generais. Essa galera do exército é uma galera que, óbvio, precisam de uma ordem no exército. E eles estudam muito logística, tá? Por isso que tem muito de engenharia. E logística é você gerir os recursos ali, né? Então tem muito essa questão do cara gestor e tal. É, e, e também o progresso é o progresso tecnológico, tá? Então, ou seja, aquela ideia de que assim, só o progresso tecnológico ou você analisar a sociedade com os olhos do progresso tecnológico. Então, assim, a sociedade a sociedade medieval ela era retrógrada, porque você tinha muita influência da filosofia, da religião e tal. Então agora, com o progresso da sociedade, é isso que importa, né? Só que, enfim. Mas o esquema não é pensar pelos dois lados. O segredo é ter conhecimento básico, entendeu? Eu não entendi, não, o que você quis dizer, né, na real. Não ficar com conversinha fiada, entendeu? Aí, cara, Vamos lá. puxem esse artigo na Wikipédia para a gente não ficar lendo ele todo, tá? Movimento Tecnocrata. Mas o interessante é isso aqui, ó. O Tecnato americano, é esse pedacinho aqui. Ah, Segundo o movimento tecnocrático estadunidense, o único território capaz de formar um tecnato seria a América do Norte, América Central, Islândia e partes da América do Sul e Oceania. Os recursos minerais e energéticos de algumas dessas regiões seriam complementados pela capacidade industrial e agrícola de outras.
Se fosse fundado hoje, esse tecnato conteria aproximadamente 600 milhões de habitantes e sua área total seria de 26 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se o maior estado do mundo. Seu Tipo, território se conhecimento estenderia básico te faz ter uma opinião forte. Ah, sim, 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 é verdade. desde o Polo Norte até as proximidades da linha do Equador, desde a linha internacional de data até o Oceano Atlântico. Então, para quem Beleza. É não porque, tipo assim, é só pra comentar, porque é difícil. Eu não gosto de falar muito disso, porque eu não gosto de ficar dando carteirada nos outros, né? Mas eu sou pós-graduado em História, entendeu? Então, tipo, sabe? Eu gosto bastante de fazer, né? Eu sou formado literalmente, tá ligado? Academicamente falando, eu sou formado nisso. sabia, Né? Mas tudo bem. esse aqui, ó, Mano, esse cara aqui, o Daniel Lopes, mano, ele é muito louco. Não sei se tu conhece o cara, mano. O Daniel Lopes, ele é muito louco, mano. Ele viaja muito nas paradas. é o Esse cara aqui eu mapa não do conheço ele, tecnato eu nunca, americano. nunca vi ele, Tá? assim. E por Muito. que eu falei que eu estou cada vez mais interessado nessa tese aqui? Porque Groenlândia, Canadá, México, Panamá, Venezuela. E aqui o mapa pega as 3 Guianas também, né? A francesa, a inglesa e a Suriname. holandesa, que estava aqui no meio, que hoje é o É o Suriname, Suriname, é. né? Um pedaço da Colômbia, Venezuela e o restante da América Central toda. Aham. Engraçado que ali fala da Islândia, mas a Islândia está fora do tecnato aqui. É realmente até a Groenlândia. E aqui a gente tem o Havaí O Havaí e ali aqui na parte da na Oceania, Oceania Samoa. Ilha até as Samoa. Ilhas Samoa, né? Mano, Samoa que é brabo, tá? A gente olha esses paizinhos pequenos, a gente dá umas cagadas pra ele, mas são uns países brabos, mano. Samoa é pica, tá ligado? Se eu não me engano, é Samoa que tá na. Não, é Nova Caledônia, né? Nova Caledônia, eu acho que nem é país independente. A Nova Caledônia faz parte daquelas ilhas que ainda estão sob protetorado britânico ainda, né? Eles não são formalmente independentes. Mas eles têm uma seleção cadastrada lá na FIFA. Eu gosto. Uma vez eu tava. Por isso eu vou dos Estados Unidos anexar os países, entendeu? Ah, sim. Porque os Estados Unidos, ele. Cara, americano ele sabe ganhar dinheiro, né? Isso é foda do americano. Ele sabe. Americano, eu falo isso aqui também na live, mas aí vagabundo fica. Ah, é porque, porra, você não me bota. Tipo, não, mano, o cara ele é foda, pô. A gente tem que absorver o que tem de bom nos outros países, pô. Não é pra gente cagar pros caras, tá ligado? Americano, o cara sabe mandar. Ó, tô mandando mensagem lá no. É porque também, tipo assim, tem gente aqui, que são meus amigos, né? Aí os caras, eu não sei, os caras mandam mensagem no WhatsApp. Tem um moleque também que. Eu acho que tem nos vídeos antigos, você vai ver que algumas vezes eu falo umas paradas que eu tô meio puto. É porque eu discuto com o moleque, só que o moleque ele nunca tem coragem. Você fica mandando farpinho, entendeu? Mas só pra. Que já eram Eu queria que os Estados norte-americanas Unidos na época, até creio eu, anexar o Brasil. Mano, as isso Ilhas daí Samoa. infelizmente nunca vai Então você acontecer, tem porque, tipo assim, os caras até vão cagar Midway, pra isso, até Ato, tá ligado? esse cinturão marítimo Eles aqui, vão. que Mas seria o seria do caralho se o Brasil tivesse uma aproximação aos Estados Unidos. Tipo assim, se o. Eu acho muito foda. É porque eu ligo muito. Eu ligo muito. Eu vou ler sua pergunta depois, mas calma aí. Só eu terminar aqui o meu raciocínio. Eu gosto muito de futebol, e o futebol ele tem um elemento muito histórico, político nele também, óbvio, tá ligado? As pessoas acham que não é só 22 caras correndo atrás da bola. Não, não é, mano. A Copa Libertadores da América, o nome é Libertadores por causa disso. Porque foi uma tentativa da gente, tipo assim, se unir com a América e, tipo assim, por que é Libertadores? Porque é inspirado em Simão Bolívar, né? Que foi o líder das, a das, fronteira. da resistência contra o Império Espanhol aqui nas Américas, né? Então, por isso que o nome é Libertadores da América. Então eu acho que a gente tinha que ter uma parada, tipo assim, mano, a gente olha pra Europa e fala, mano, vai se fuder aí pra vocês aí, é nós aqui na América e é nós que manda, tá ligado? Por isso que eu não gosto da Rússia e China aqui, entendeu? Aí fala assim, mas os Estados Unidos, mano, a gente vai ficar influência entre Estados Unidos, Rússia e China, eu prefiro ficar sob influência dos Estados Unidos, tá ligado? Não tem como você não ficar sob influência de alguém. Você sabe qual é a diferença entre capitalismo selvagem e capitalismo racional? Pô,
asiática do Definição tecnado. não. E por Eu que esse nunca território? vi Porque esse nesse território termo. aqui, ele Mas eu entendo o capitalismo selvagem, até porque eu sou católico também. Então eu entendo o que seria o capitalismo selvagem, né? aglomeraria sob um único domínio político as bases industriais, as terras Tipo o Canadá agriculturáveis também ficar com o bagulho e as fontes da, de matéria-prima para a indústria. da Inglaterra, né? Então, é meio que um território de autossuficiência. É. Que me parece bastante, já até falei outra vez, que me parece bastante com a proposta de Lebensraum, do Hitler. É claro que A proposta de eu não Lebensraum do gosto da Hitler Rússia, principalmente detesto a era China. conseguir um Mano, espaço né, nem a para que Rússia a gosta da raça Rússia, né? alemã conseguisse viver sozinha, Tem os na caras. dela, sem interferência de ninguém. O cara tá falando do Lebensraum, né, que é o espaço vital. Só pra comentar o que o cara falou, a teoria do espaço vital, ela não foi criada na Alemanha, tá? Ela foi criada pelo Japão. Muito tempo atrás, muito tempo antes da Alemanha nazista. Só que a Alemanha e o Japão, eles sempre tiveram uma proximidade é, meio esquisito. Eles tiveram. A nação japonesa e a nação alemã, elas sempre tiveram uma relação de proximidade. Tanto que você vê que muitos animes, eles têm uma. Por exemplo, aquele Shingeki no Kyojin, né? O nome dos personagens, né? O Eren Yeager. Tem o irmão dele. Qual é o nome do irmão dele lá, que é o Bestial? Não sei, eu não lembro o nome, mas também é um nome em alemão. Eles têm um respeito mútuo, né, entre as duas culturas. Eles têm ali uma similaridade. E o espaço vital ele foi criado por quê? Porque na época, o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? O Japão, ele era um império que ele começou. O Japão começou com um projeto imperial, normal assim, né? Uma nação que está ascendendo e começou com seu projeto imperial. Só que o Japão ele é uma ilha, né? Então o que você tem lá no Japão? Você tem árvore e baleia, você não tem mais nada para você fazer. Então, eles começaram com essa ideia de espaço vital, que era o quê? Para eles virarem um superpoder mundial, eles precisavam de recursos para eles é, fazerem uma industrialização e serem autossuficientes. O mínimo para eles poderem ser um dos grandes impérios ali, bater de frente com a Rússia, com a França, com a Inglaterra e com os Estados Unidos depois, né, da Primeira Guerra. E isso explica a expansão imperial do Japão na Segunda Guerra, né, que foi na China, na Coreia, tomando a Manchúria da Rússia, era com essa ideia, era o espaço vital. O Lebesfield, que era o espaço vital da Alemanha, foi só tipo, mano, a gente só, tá ligado? Os alemães meio que copiaram isso dos japoneses e tipo assim, foi a gente que inventou isso. Não, não foi o Japão. E por isso que aconteceu por exemplo, a guerra russo-japonesa foi reflexo disso. Mas teve guerras anteriores no Japão, que o Japão começou no fim do século XIX, ele começou com isso. Porque foi quando. Aí entra aquilo que você estava falando, que você perguntou sobre o capitalismo selvagem, o capitalismo racional, que é o seguinte: para você ser capitalista, você precisa de recursos, recursos naturais. Então, assim, vamos pegar a Samoa, as Ilhas Samoa. Cara, se as Ilhas Samoa quiserem se colocar como uma grande nação capitalista, elas vão precisar de recursos. Só que lá na ilha deles, eles não têm. Talvez lá no mar, eu não sei, eu não manjo muito de geofísica, né? Mas eles vão precisar pegar isso de algum lugar. Então eles vão precisar de um processo de expansão. Que acontece com todos os países, tá? Só que qual que é a diferença do Japão para os outros países grandes? A diferença é que, cara, os Estados Unidos é um grande país. O Império Britânico, ele foi o maior império do mundo. Então você conseguia ter ali, sabe? Todos os países, os grandes impérios, eles precisavam necessariamente de uma expansão a fim de, cara, pegar os recursos. E você vai expandindo. E você vai. Quando você pega o recurso de um lugar, você vai para outro lugar. E você tem que ir embora. Lá na Europa, as maiores minas de ferro, elas estavam na Europa, de ferro, de bronze. Só que o que aconteceu? Cara, a Europa. Você teve o governo dos fenícios, você teve o governo, o Império Romano. É porque assim, teve
grandes impérios antes dos romanos. E os romanos, eles basicamente, eles acabaram com as minas lá na Espanha. Lá na Espanha tem lugares que, tipo assim, é tipo no Minecraft, tipo assim, mano, você já chegou na caverna, você já pegou todos os recursos da caverna, tá ligado? Todos que tem, todos. É muito, muito difícil porque no Minecraft você não tem. É só você, né? Mas imagina, porra, milhões, imagina um império, sabe? Porra, você precisa de muito recurso. E você precisa explorar esses recursos. Então, chega uma hora que acaba. A, a democracia americana, ela começou a falhar quando é, as pequenas colônias, porque o nome é Estados Unidos, porque são vários estados que são unidos, né? Uma confederação. É diferente do, sei lá, do Brasil, que tem uma união, um governo central. Quando eles chegaram. Escassez de recursos, exatamente. E quando eles chegaram, tipo assim, por exemplo, eles estavam aqui. Aqui foram as primeiras colônias americanas, foi nessa região aqui. Aqui, na verdade, aqui embaixo, né? Que aqui é o Canadá. Aí eles começaram a se expandir pra cá, a oeste. Por isso que tem a parada do velho oeste, tá ligado? Porque eles começaram a chegar pra cá e aí eles chegaram no fim, no limite. Porque daí é o oceano, não tem mais como a gente expandir pra lá, pô. Vai fazer fenda do biquíni? Não tem como. E aí, quando eles começaram a delimitar esse espaço, aí, meu irmão, aí fodeu. Aí começou a briga. Se você pegar historicamente, a Guerra Civil Americana aconteceu depois disso. Por quê? Porque, mano, você para de expandir, tá ligado? Tem um limite, entendeu? Os maiores impérios, eles eram na Europa e na Ásia, porque, cara, a Europa e a Ásia tem uma terra gigante. Só que eles sempre paravam em algum lugar, seja na China, seja na Índia, enfim, né? O Império Persa parou em algum lugar, na África, eles paravam, né? E aí só que o que que o Japão, no Japão você tinha isso. E o que, que é o capitalismo selvagem? Por quê? Porque eles não ligavam, cara. O Império Japonês ele não ligava para outras nações. Tipo assim, você tem que respeitar a soberania das outras nações. Então ele era selvagem porque assim, eles tinham que, para capitalizar nas outras terras, para pegar os recursos para o Império Japonês, eles precisavam fazer guerras. E nessas guerras, cara, você vai matando milhares, milhões de pessoas. Pô. Não tem como, tá ligado? Ninguém. Então era Com o essa mínimo de parada, era interação nessa lógica que falou. Talvez o que você queira dizer com o capitalismo racional seja tipo assim, porque o capitalismo ele visa o lucro, né? E é esse aqui alguns libertários eles acham que tipo, não, é só economia. Não, cara, não é. É igual tipo assim, se você, porque se for assim, cara, por exemplo, não tem sentido você ter criança. Não tem sentido você ter idosos, você cuidar da sua mãe, dos seus pais quando você tá velho, né? É por isso que a igreja católica, se você pegar os tratados dos santos, eles não são capitalistas. Porque não tem como você maximizar, eu não sei se existe essa palavra, o lucro, ignorando a vida humana. A vida humana vale mais do que o lucro, né? Você tem a noção da caridade. Jesus fala na Bíblia, né? É mais fácil um rico, é mais fácil um camelo encontrar uma agulha no palheiro do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava dizendo sobre riqueza, mas sobre a mentalidade do rico, entendeu? Mentalidade assim. Você conhece o canal chamado Senso em Comum? Conheço, mano. Eu gosto bastante do exterior. Senso em Uma Comum, do grande Flávio bomba. Morgenstern. Ele tem um curso muito fora da Primeira Guerra Mundial. Eu não fiz o curso porque eu sou pobre, não tenho dinheiro para fazer. Mas eu tô também pretendendo lançar um curso de Primeira Guerra Mundial também, enfim, mais pro futuro aí. Bolha. Ele é muito brabo. Eu sou inscrito no canal E dele, olha inclusive. só, Senso Comum é esses brabo. territórios que estão aqui são Ele não posta muito vídeo, né? territórios Ou não tem escolhidos. postado. Eu não tenho, No ou pelo menos eu não tenho Lebensraum visto, mas também eu são gosto dele. territórios escolhidos. O Lebensraum do Hitler não podia ser outro lugar. Não tinha como ser na Europa Ocidental. Tinha que ser na União Soviética. Porque é lá que Na Europa estão os Oriental, né, no recursos caso. minerais e as terras agriculturáveis que ele precisava para fazer a civilização dele crescer e prosperar sozinha. Então você vê. É dois motivos, né? É porque assim, lá na Ucrânia, por exemplo, por que que a Rússia quer tanto a Ucrânia? Aí é o que eu falo. Tem alguns países que a gente olha assim, a gente não dá nada, tipo a Samoa, tipo, foda-se. Com certeza lá na Samoa, que tem a Samoa, a ilha Samoa e tem a Samoa americana. São duas ilhas diferentes ali. Com certeza, mano. Mano, assim, a gente não sabe, porque a gente não tem acesso.
Então, com certeza lá tem uma coisa maneira. Por exemplo, por que que o Trump, ele quer a Groenlândia? Cara, a Groenlândia, ela não é uma ilha na puta que só tem gelo. Não, cara, a Groenlândia tem muita coisa ali, sabe? É só você pensar aqui, ó. Aqui tá o mapa, beleza? Aqui é a Rússia e aqui é o Alasca. Então, olha aqui. Olha o espaço que dá pra você fazer aqui, mano. Tá ligado? Olha a Groenlândia. A Groenlândia, se você pegar o planeta, tem uma bola, né? Então, existe um caminho que você passa pela Groenlândia. Que, tipo assim, porque a Rússia. Como é que a Rússia faz operações dela? Porque se a Rússia pegar um navio e passar por aqui, pra dar a volta, ela vai ter que dar uma puta volta. Agora, se a Rússia. Ela pode pegar um navio, passar por aqui e chegar aqui. Porque as pessoas pensam que assim, a Rússia, por exemplo, a guerra nuclear. A Rússia vai mandar um míssil daqui pra cá. Só que, mano, o míssil, pra ele atravessar aqui até aqui, em Nova York ou em Washington, ele vai ser explodido. Tá ligado? Porque ele vai ter ser interceptado aqui nos Estados Unidos aqui. Então o que, que a Rússia vai fazer? A Rússia vai pegar um navio submarino nuclear, ela vai passar por aqui, que é bem perto, tá? Ela vai chegar aqui e vai mandar daqui, ó. Só que você fala assim, pô, mas a Rússia vai atravessar tudo? Ela pode atravessar pelo Ártico aqui, ó. Então as águas do Ártico tinham muitos tratados. Mano, amei o seu canal. Pô, muito obrigado aí, mano. Tamo junto. Tinham muitos tratados do Ártico na Guerra Fria, que são tratados ultra secretos, que é, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Alguns outros países também, porque também, tipo assim, ei, tá ligado? O que vocês estão fazendo aí? Tem muita coisa lá no Ártico. O Ártico, ele é mais importante do que a Antártida. Porque se você parar pra pensar, por que existe, por exemplo, aquela coisa do aquecimento global, que as pessoas falam, ah, mas tá acabando, vai virar água lá no Ártico. Não, cara. É lógico que sim, são 6 meses de verão e 6 meses de inverno, porque lá enfim, é a, é a proporção é a característica natural da Terra, tá? Esses lugares assim, nos polos é assim, é dividido, não tem, são 2 estações, não são 4 igual é aqui. Quando tá no verão, as águas elas baixam. Então, quando tá no verão, esses 6 meses é onde tem o maior fluxo de navios americanos e navios russos, na época soviéticos. E aí tem os 6 meses do inverno. Então, quando a gente vê o Ártico que tá derretendo, é o Ártico do verão, que fica 6 meses, tá ligado? Então. E também tem uma outra teoria, que daí eu não sou físico, tá? Então eu não manjo disso pra poder explicar, falar. Ou tipo assim, falar uma probabilidade de ser verdade ou não. Que a Terra, porque a Antártica nem sempre foi gelo. Tipo assim, a diferença, o Ártico, ele não é terra, tá? O Ártico é só gelo. É tipo assim, é um copo. Vou pegar um bagulho que tem água. Ó. Tem água aqui, certo? É água. Se eu pegar um gelo e colocar aqui, a proporção, a água vai subir um pouco. Só que ela vai subir um pouco porque o gelo já é água. Então é água de água. Se derreter aquele gelo, vai derreter uma hora, foda-se, porque vai virar água o mesmo, vai manter o mesmo volume de água que teria, entendeu? Só que na Antártida é diferente. Na Antártida é gelo sobre terra. Ou seja, debaixo daquele gelo da Antártida. Só que assim, o gelo da Antártida é 2 km, tá ligado? Não dá pra você. Nada que existe pode furar esses 2 km de gelo pra chegar na Terra e depois furar mais 2 km. Não dá, tá ligado? Por isso que eles não deixam você ir lá. A gente nem sabe o que tem lá. Pode ser que tenha um vírus mortal que tá congelado. Aí você vai ser contaminado por ele e você vai matar a humanidade, tá ligado? Eles têm muito medo disso. Mas a Antártida, ela nem sempre foi ali. Porque a Terra ela tá se movendo, as placas tectônicas. Então tem a teoria que diz de que os polos da Terra vão se inverter em algum momento. Eles eram, tipo, o polo norte era embaixo, o polo sul em cima. Aí inverteu, tá do jeito que a gente conhece. Só que ele está próximo, ou ele vai estar próximo, sei lá, nos próximos 100 anos, de inverter de novo. E quando inverter, irmão, vai mudar o clima, o planeta todo vai mudar. Que vai ser como se, tipo, o sul vai ficar mais frio e o norte vai ficar mais quente. Uma parada muito doida assim. Pode acontecer mais coisa, a gravidade vai mudar também, sei lá, alguma coisa assim. E daí esse seria o interesse que eles têm, tá ligado? Eles fizeram um pacto da Guerra Fria. Tipo assim, mano, não vamos se matar aqui, porque vamos estudar pra gente entender nosso planeta. Entendeu?
E mais coisa também, né? Tem mais coisa também, mas depois a gente E, volta cara, nisso. que na mesma época que o Hitler estava escrevendo Mas esse daí do polo invertido, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Se inverter o polo, eu não sei, porque pra mim não faz diferença nenhuma. Pra mim, sei lá. o, Porque também parece que a Terra, ela não é reta, né? Tipo, ela é assim, inclinada, em vez de ela ser reta. Então, assim, se inverter o polo, sei lá, a luz do sol vai ter alguma parada muito louca, assim. E eles estudam bastante os efeitos. Eu já li alguns estudos também sobre a luz das auroras boreais, e aquilo ali dá um efeito psicológico na gente, né, e tal. Então, assim, é um campo que ele é muito amplo, assim, sabe? Então, essas áreas do gelo são muito importantes. Por isso que você tem a questão do aquecimento global, essa, tipo assim, os grupos, os grandes poderes da humanidade, eles estão procurando aquilo ali, sabe? Só que eles falam pra gente que é a Amazônia. Só que, mano, a Amazônia só tem madeira lá, sabe? Não tem nada, só tem madeira e bicho, sabe? Você pergunta pra qualquer biólogo. Pô, eu vou lá na Amazônia, eu tenho. Cara, na Amazônia não tem manga, não tem banana, não tem nada. Só tem árvore, tem lacraia gigante, tem escorpião gigante, aranha gigante que te pica e você fica dando convulsão morrendo. Então, o que eles querem com a Amazônia, tá ligado? Eles podem pegar a terra e depois desmatar as árvores. Aí sim, desmatar as árvores e fazer lá uma cidade, alguma parada assim. Mas, tipo, recurso natural, mano, esses estava lugares assim escrevendo tem muito mais. o Mein Kampf. O Alasca tem muito petróleo ali. Né? Então, tipo, a galera que fala assim, é, os Estados Unidos quer buscar petróleo lá no Iraque. Tipo, mano, pelo amor de Deus, gente. No Iraque, na Arábia Saudita, o Alasca tem muito petróleo ali, tá ligado? Na Sibéria, então, meu Deus do céu. Os campos de petrolíferos na Sibéria, puta que pariu, filho. E você não pode ir lá, tá ligado? Dele, Ninguém mora lá porque é menos 84, então, mano, é tranquilo, tá ligado? Por isso que ninguém consegue ganhar da Rússia. Então na Amazônia pode construir cidades, né? Eles querem a terra, entendeu? Eles querem a terra, eles não querem os recursos que estão lá. Quer dizer, tipo, é, não é que tem muitos recursos lá, tá ligado? É claro que tem, mas é, eles aumentam muito, sabe? É porque você não dá nada, né? Tipo assim, se perguntar pra você assim, por exemplo, ninguém imagina que o Alasca é uma grande região que os Estados Unidos precisa defender. Porque, o Alasca é um monte de gelo lá. Você imagina o gelo, uns lobos lá, o urso polar, e você fala assim, mas, mano, não é possível que os caras eles vão. Igual eu tô falando, mano, tipo assim, você vê a Samoa, você vê uma ilhazinha, você fala assim, não tem nada lá, mas. Pô, pera aí, não tem nada lá, mano? Tá ligado? Por que eles estão. Tem a Samoa, então? Entendeu? É uma coisa que. Lá na Amazônia tem cidades lá, tá? A Amazônia, na verdade, ela foi plantada, tá? Grande parte dali foi um processo que uma civilização indígena que a gente não conhece, porque ela se perdeu na história, construiu. E tá cada dia mais. As evidências estão cada vez mais fortes para isso. Então tinha uma civilização gigantesca na Amazônia, só que a gente não sabe. Né? Ou a gente sabe, enfim, e não falam. Meu sonho é quando os Estados Unidos anexar o Brasil até a Austrália, entendeu? E também a África, alguns lugares do Oriente Médio. Eles podem anexar culturalmente, né? A gente pode absorver a cultura deles e a gente lá na ficar. Alemanha, né, nos anos 20, isso aqui Comprar isso, estava entendeu? sendo cogitado nos Estados Unidos. É da mesma época. E o Japão fez a mesma coisa, né? A esfera de coprosperidade pan-asiática. Era um Posso adicionar território como que amigo no incluía a Xbox, gostei de Manchúria, você. que Pode, mano, incluía pode me a adicionar lá. Indonésia, que Manda incluía a o bagulho Malásia, no que incluía Xbox. as Filipinas, que era necessário Manda para se o conseguir solicitação. terras para agricultura e fontes de matérias-primas para a indústria, minério de ferro, borracha,